de número 12, vamos fazer menção de alguns versículos da palavra do Senhor. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 em diante. É um texto que há dias o Senhor vem falando comigo e eu quero compartilhar com os irmãos, os ouvintes, os internautas que estão conectados para assistir esse programa. Está escrito Gênesis de número 12, versículo de número 1 até o versículo de número 10. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país ou da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Versículo 4. Assim Abrão partiu, como o Senhor havia falado, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. E Abrão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam ajuntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã, e eles saíram para a terra de Canaã. E para a terra de Canaã eles vieram. Versículo de número 6. E Abrão passou pela terra, até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Versículo de número 8. E ele moveu-se dali para o monte, ao leste de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abrão viajou, indo adiante para o sul, e houve fome na terra. E Abrão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. Queridos irmãos, graças a Deus por esses versículo que nós fizemos menção nessa manhã, vista por se tratar de um dos textos mais conhecidos aos nossos olhos. Para quem gosta de ler a Bíblia, com certeza já ouviu falar acerca desse personagem que no início da sua trajetória chamava-se Abrão, e no decorrer do seu trajeto com Deus, a Bíblia diz que Deus acrescentou uma letra e colocou o nome de Abraão. Quando nós lemos esse texto, quando nós lemos essa história, nos deparamos com uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. Quando doutor Lucas vem escrever no livro de Atos, capítulo de número 7, versículo de número 2, que Deus apareceu a Abrão, estando ele ainda em Mesopotâmia. O Senhor falou com ele, dando uma ordem a ele, mandando que ele saísse da sua terra, do seu país, da casa do seu pai, da sua parentela, e fosse para uma terra aonde o Senhor
lhe guiaria, aonde o Senhor iria orientar esse homem. Quando nós lemos o capítulo de número 11, nós vamos observar a história, a genealogia. Nós vamos observar a família desse homem por nome de Abrão, pois a Bíblia diz que o seu pai se chamava-se Tera. E quando nós lemos o capítulo de número 11, versículo de número 27, a Bíblia vem dizer que Tera gerou filhos, e dentre esses filhos, além de Abrão, a história vem dizer que ele também gerou Naor. A história vem dizer também que ele gerou Arã, e Arã gerou Aló. E o texto vem relatar, no decorrer da trajetória bíblica, que Arã, ele vem a falecer. E vindo a falecer, o seu filho por nome de Ló vem ficar sobre os cuidados do seu pai, por nome de Tera. E quando nós lemos a história mais adiante, nós observamos também que Naor, ele teve filhos. E a Bíblia diz que Abrão tomou a sua esposa por nome de Sarai, e Sarai era estéril. Mas a história vem nos contar, que no decorrer dessa família, que no decorrer dessa trajetória, o Senhor resolve se revelar-se para um homem por nome de Abrão, um homem que era casado com uma mulher que era estéril, uma mulher que não gerava filhos, mas o Senhor apareceu para ela, para ele, e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. E o versículo de número 2 vem dizer que o Senhor vai fazer uma promessa para esse homem, dizendo: e eu farei de ti uma grande nação, e eu abençoarei a tua vida, e eu abençoarei a tua casa, e eu farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. Mas a Bíblia vem dizer, nas primeiras palavras do versículo de número 2, que o Senhor disse a Abraão: eu farei de ti uma grande nação. E nós observamos que Abraão, ele era um homem que era casado com uma mulher, que ela era estéril, que ela não gerava filhos, que a sua madre não gerava, que a sua madre não concebia. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós observamos que mesmo esse homem não tendo filhos, que mesmo esse homem casado com uma mulher que era estéril, a Bíblia diz, versículo de número 4, assim Abrão partiu como o Senhor lhe havia falado, e foi Ló com ele. Nós observamos nessa primeira parte desse versículo que Abrão, mesmo em meio às impossibilidades que estavam ao seu redor, Abrão acreditou na palavra de Deus, Abrão acreditou nas promessas de Deus e partiu como o Senhor lhe havia dito. Mas por que o Senhor escolheu Abrão? É porque Paulo vem dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 27 em diante, que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, que Deus escolheu as coisas que não tem para confundir as que tem, que existe. Porque quando Deus resolver fazer, porque quando Deus resolver agir, porque quando Deus resolver abrir as portas, porque quando Deus resolver colocar em prática as promessas que Ele havia falado, porque quando Deus resolver cumprir
compre, homem nenhum venha se vangloriar. E Abraão acreditou nas promessas de Deus e fez conforme a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que Arã morreu antes de seu pai, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E Abrão e Naó tomaram as esposas para si. Versículo de número 31 do capítulo 11 de Gênesis. E Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E eles vieram até Arã e ali habitaram. A trajetória de Tera era para chegar em Canaã, mas no decorrer da trajetória, a Bíblia diz que ele ficaram em Arã e ali habitaram. E você observa que no decorrer da história, na terra de Arã, a Bíblia vem dizer que Tera viveu 205 anos e veio a óbito, morreu, faleceu. E o Senhor aparece mais uma vez a Abrão e vai reforçar as promessas, as palavras. E a gente chega no versículo de número 1 do capítulo 12, e o texto vem dizer: ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país, da tua terra, da casa de teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E você observa que agora ele vai obedecer, vai sair de Arã, aonde eles estavam estacionados, habitando, e agora vai a destino, a uma terra que Deus lhe guiaria, lhe mostraria. E você observa que a obediência a Deus muitas das vezes significa deixar uma coisa a fim de receber algo diferente, ainda melhor. Obedecer a Deus muitas das vezes significa que nós vamos deixar alguma coisa aonde nós estamos presos, mas Deus está dizendo: se você me obedecer, se você ouvir a minha voz, eu tenho algo reservado ainda melhor para colocar diante de você. E Deus queria dizer a Abrão: se você me obedecer, eu tenho coisas grandes reservadas para a sua vida. Se você acreditar nas minhas promessas, pode ter certeza, o meu nome vai ser glorificado sobre a sua vida. E a Bíblia diz que Deus lança a promessa para eles, dizendo: eu farei de você uma grande nação. Como a mulher estéril, como que não tinha filhos, mas eu gosto de Deus, porque Deus gera aonde não é possível ser gerado, porque Deus abre portas aonde é impossível ser abertas. E Deus usou a casa de Abrão para dizer: eu vou colocar o meu poder em prática, eu vou colocar a minha vontade em prática. E eu deixo a primeira palavra profética nessa manhã. Aleluia. Deus vai começar a gerar dentro da sua casa, Deus vai começar a gerar nas suas dificuldades, aonde muitos não dizem,
dizem, perdão, que não é possível ser gerado, Deus está dizendo: eu vou entrar em ação, eu vou entrar em cena, para começar a gerar, para mostrar que eu não escolho errado, eu escolho do meu jeito, eu escolho da minha forma. E Deus está dizendo nessa manhã: eu escolhi você para colocar em prática o meu projeto. E o texto diz que ele obedeceu a voz de Deus e saiu conforme a palavra do Senhor. O interessante é que ele estava sendo guiado por Deus. O interessante é que quem estava dirigindo seus passos não era uma bússola feita por homens. O que estava guiando os seus passos, a sua trajetória, era o próprio Deus. E é por isso que eu digo a você nessa manhã, é por isso que nós estamos de pé, é por isso que nós ainda louvamos, é por isso que nós ainda pregamos, porque a nossa vida não está sendo guiada pela nossa própria vista, mas a nossa trajetória está sendo guiado pelo Deus de Israel, pelo Deus dessa igreja, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos tirou do monturo, que nos resgatou e que nos colocou aqui nessa manhã para fazer a sua vontade. E Deus está dizendo: enquanto eu estiver guiando a sua vida, enquanto eu estiver guiando os seus passos, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar da sua parentela. Enquanto eu estiver guiando você, enquanto eu estiver orientando você, promessa do alto vai se cumprir. Porque você observa a primeira mensagem que foi pregada. E quando eu estava em casa me arrumando, eu vi o presbítero Stasky lendo o texto. E Jesus deu uma ordem aos seus discípulos dizendo: lançai a rede ao lado direito. Tentaram de todas as formas, ao seu conceito, à sua visão, e nada aconteceu. Mas quando o Senhor, o dono da vida, entrou em ação orientando, o milagre aconteceu. Foi assim na vida de Abraão. Quando o Senhor começou a orientar a Abraão, a promessa começou a sair do papel, a promessa começou a sair da agenda, a promessa saiu da gaveta, e a promessa agora começou a andar. Porque o dono da promessa viu que Abraão acreditou nas suas palavras. E o texto ele é muito lindo, porque a Bíblia diz que ele saiu, levou sua mulher, Ló foi com ele. E o texto conta que eles saíram para a terra de Canaã. E para a terra de Canaã eles vieram. Eu não sei os obstáculos que tinham, mas o percurso até Canaã, aonde ele estava, era de 724 mil quilômetros. O percurso foi grande, extenso, cansativo, mas eles chegaram à terra da promessa. E eu quero pregar nessa manhã, nesses minutos que nos resta: não saia da terra da promessa. Vocês observam que o Senhor levou Abraão a Canaã. O lugar que Deus queria que Abraão chegasse era Canaã. Não era outro lugar, era Canaã. O lugar aonde Deus iria cuidar de Abraão era em Canaã. Independente que acontecesse ao redor da terra de Canaã, Deus iria ter um selo específico, especial por Abraão na terra de Canaã. E o texto conta que quando ele chega em Canaã, ele começa a passar
a andar, a passear, a vistoriar a terra de Canaã. E o texto conta que quando ele começa a passar em Canaã, ele chega a um lugar de Siquém, até a planície de Moré. E o texto conta que quando ele chega nesse lugar, versículo 7, e o Senhor apareceu a Abrão e disse: o Senhor vai dizer a ele, confirmando a ele: a tua semente eu darei essa terra. E ele edificou, aonde? Em Siquém, um altar ao Senhor que lhe apareceu. O texto conta que ele faz um altar, ele edifica um altar, para agradecer a Deus pela promessa ter se cumprido, sido realizada. E o texto conta que ele sai dali, versículo 8, e moveu-se dali para o monte ao leste de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste, e edificou outro altar ao Senhor, e invocou ao nome do Senhor. Mas no decorrer da trajetória, a Bíblia diz que ele vai indo adiante para o sul. E versículo de número 10, o texto vem dizer que na terra da promessa, que na terra dos cuidados de Deus, que na terra onde Deus falava, que na terra onde Deus tinha um diálogo constante, que na terra onde tinha altar, que na terra onde o altar foi feito, construído, onde o sacrifício era colocado e Deus recebia, a Bíblia diz que nessa terra houve fome. E Abrão, vendo que houve fome, e Abrão vendo que a dificuldade apareceu, e Abrão vendo que a luta apareceu, a Bíblia diz que Abrão, ele resolveu descer para o Egito. Você observa que não foi Deus que mandou, você observa que não foi Deus que orientou. Um homem que desde o princípio era guiado por Deus, um homem que desde o princípio era orientado por Deus, quando a dificuldade apareceu, ele se esqueceu de perguntar a Deus se era da vontade dele descer para o Egito. E a Bíblia diz que ele desceu para o Egito. E quando você lê a Bíblia, você observa muitas pessoas que saíram da sua terra, que saíram da terra dos cuidados de Deus, e resolveram ser orientado pela sua própria visão. Uma das histórias mais clássicas é a história de um homem por nome de Elimeleque, que era casada com uma mulher por nome de Noemi, e a Bíblia diz que eles moravam em Betel, mas o texto conta, em Belém, que eles moravam em Belém. Belém significa casa do pão, mas houve uma fome em Belém, houve uma crise em Belém, na época dos juízes, e o texto conta que eles resolveram ir observar a terra de Moabe, pois eles ouviram dizer que ali tinha pão, que ali tinha água, que ali tinha alimento. E ele, Elimeleque, com a sua esposa Noemi, resolveu levar os seus filhos Malom e Quilion. E no decorrer da trajetória, a Bíblia diz que na terra de Moabe, quando eles saíram de Belém, casa do pão, casa dos cuidados de Deus, quando eles chegaram, em Moabe, a Bíblia diz que algumas coisas difíceis aconteceu nessa família. Elimeleque veio a óbito,
No decorrer da trajetória, Malom falece, Quilion falece. E vocês prestam atenção que eles saíram da terra dos cuidados de Deus e consequências drásticas, irmã Quitéria, sobrevieram sobre aquela casa. Independente da situação, independente do que está acontecendo no século 21, independente das chuvas fortes que estão caindo sobre a nossa cidade, sobre o estado de Pernambuco, sobre o estado de Alagoas, o melhor lugar aonde nós devemos estar ainda é na presença de Deus. A crise bateu e esse homem desceu. E a Bíblia diz que descendo ele, descendo da onde? Da terra da promessa, da terra dos cuidados, da terra onde tinha altar. O interessante é que quando ele foi se afastando, você observa que ele já foi articulando com a sua esposa, presbítero Stask, articulando o quê? Premeditando o quê? Uma mentira, dizendo: quando você descer lá no Egito, você não diz que você era minha esposa, você diz que você é minha prima, minha parente. E você preste atenção que quando alguém vai se afastando de Deus, você observa que ele já não é mais verdadeiro, que ele já não é mais sincero, que ele já não é mais temente, que ele já não ouve mais a voz de Deus. E você observa que Deus vai ficando em silêncio. Mas você preste atenção, que mesmo se afastando, eu não sei se você na sua casa vai dar glória, que mesmo você se esfriando, que mesmo você se distanciando da terra da promessa, ainda tem uma promessa no alto dizendo: eu tenho uma promessa para cumprir na vida dela, eu tenho uma promessa para cumprir na vida dele. Mas o texto conta que ele se afastou, articulou, premeditou uma mentira, porque estava se afastando do altar, porque se afastou do lugar onde Deus se revelava, porque se afastou de um lugar onde Deus falava, onde Deus orientava, e agora está descendo para o Egito. E você observa que lá no Egito, a sua esposa foi levada para Faraó. Faraó simboliza Satanás. E o texto conta que o Senhor teve que intervir na história. E eu vou lançar a segunda palavra profética nessa manhã. Você observa que Abraão, ele foi presenteado por causa da sua esposa. Teve ovelhas, teve bois, jumentos, servos e servas, e jumentas e camelos. Mas a mulher que seria aquela que geraria a promessa foi levada. E eu gosto de Deus porque Deus interviu na história. Porque quando Satanás pensou que iria destruir, aniquilar, acabar com a promessa, Deus teve que intervir. Independente da situação de Abrão, independente se Abrão tinha desobedecido a Deus, independente se Abrão tinha saído da terra da promessa, Deus interviu na história. Porque Moisés disse em Números 23, verso de número 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Deus e não cumpriria, não realizaria. Deus teve que intervir na história, porque Deus, ele não mente, ele não volta atrás. E Deus vai agora ferir, Deus vai tocar no Egito. E o texto conta que o Senhor atormentou a Faraó e a sua casa com grandes pragas. Por causa de quem? De Sarai. Porque Sarai seria a mulher que geraria, que daria luz.
O Senhor interviu na história. Abraão sai do Egito. Mas você observa que toda ida, que toda volta ao Egito tem as suas consequências. Pregador, qual foi as consequências? A Bíblia diz que Abraão teve servos e servas. E dentre essas servas, lá na frente a Bíblia diz que o nome dela era Agar. E Agar trouxe uma crise familiar terrível para a vida de Abraão. Porque Abraão perguntava a Deus: onde é que está a promessa? Cadê a promessa que não se cumpre? Cadê a nação, Senhor, que tu disse que iria gerar através da minha vida? Cadê os filhos? Aí Sarai entra em cena e disse: eu tenho uma serva por nome de Agar, coabita com ela, deita com ela, tem relações com ela, e através dela o nosso filho será gerado. Consequência terrível, porque não esperaram Deus agir. E a pior coisa é nós querermos agirmos segundo o nosso próprio conhecimento. Deus está dizendo: deixa eu agir, espera o meu tempo, espera a minha vontade, espera o meu querer, porque eu tenho o melhor para você. Você observa no livro de Lucas capítulo 15, versículo de número 1, que a Bíblia diz que tinha um homem e tinha 2 filhos, mas o filho mais novo disse: dai-me a parte da minha herança, que a mim pertence. E o pai deu, e ele saiu. Mas o texto conta que ele saiu e no decorrer da trajetória ele gastou tudo e ele foi trabalhar para um homem para cuidar dos porcos. E quando ele olha a comida dos porcos, a Bíblia diz que ele sentiu vontade de comer, de se alimentar. E o texto diz que ele caiu em si. E você preste atenção que na casa do pai tinha cuidado, na casa do pai tinha carinho, na casa do pai tinha amor, na casa do pai tinha veste limpa, na casa do pai tinha anel, na casa do pai tinha sandálias. Mas a Bíblia diz que ele quis curtir, que ele quis saber como era o mundo. Deixa eu dizer, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse em João capítulo 10, versículo de número 10: o diabo, o inimigo, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim dar vida, vida esta em abundância. E aonde é que tem vida? A vida tem na casa da promessa, vida tem na casa do Pai. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Jesus queria dizer: se vocês ficarem em Jerusalém, promessa vai se cumprir. Se vocês ficarem em Jerusalém, a minha glória, o meu cuidado, o meu amor vai ser manifestado na vida de vocês. Mas nesse texto, consequências aconteceu na vida de Abraão. Mas mesmo assim, Deus estava de braços abertos, esperando Abraão. Você observa que no Egito ele foi próspero. Você observa que no Egito ele teve ovelhas, teve bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Mas no Egito, meu amigo presbítero Stasky, não tinha altar. No Egito Deus não falava com ele. No Egito Deus não se manifestava para ele. No Egito não tinha o cuidado, o amor de Deus. Aí você diz: mas pregador, mas o Senhor interviu porque Deus não é homem que volte atrás. Deus tinha feito uma promessa: eu farei de ti uma grande nação. E ele teve que intervir na vida de Sarai. Mas no Egito não tinha altar. E a Bíblia diz que quando ele volta para o sul, versículo de número 4,
Versículo de número 3. E foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início, entre Betel e Ai. Versículo 4. Até o lugar do altar que ele fizera ali no início. E Abraão invocou o nome do Senhor. Você observa que Abraão estava com saudade de ouvir Deus falar. E eu quero trazer uma palavra nessa manhã para você que talvez esteja afastado da presença de Deus. O Senhor, Ele sente falta de ouvir a tua voz. O Senhor, Ele sente falta de ouvir as tuas orações, de ouvir os teus louvores. O Senhor sente falta de como Ele te usava na pregação, na intercessão, no louvor. O Senhor sente falta. A primeira coisa, quando Abraão saiu do Egito, Abraão disse: eu não posso perder tempo, eu tenho que chegar no altar. Eu não posso perder tempo, eu tenho que chegar onde Deus se manifestava. Eu não posso perder tempo, eu tenho que chegar ao lugar onde eu sacrificava, e Deus recebia, e Deus falava comigo, e Deus se manifestava para mim. Eu tenho que chegar no altar que eu criei para adorar a Deus. O Senhor sente falta nessa manhã de você. E a Bíblia diz que quando ele chegou aonde? Voltou do Egito, voltou próspero, voltou rico. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou no lugar do início, em Siquém, aonde tinha feito o altar, a Bíblia diz que ele invocou o nome do Senhor e agradeceu a Deus. Por que ele invocou? Porque ele estava agradecendo pelo livramento que teve no Egito. E eu digo a você, você só está vivo no Egito, nesse mundão, fora da presença de Deus, porque tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Porque tem uma palavra proferida, profética, sobre a tua existência, sobre a tua trajetória. E a palavra proferida é: farei de você alguém grande, alguém importante, que ninguém dava crédito, que ninguém dava valor. Eu farei de você alguém usado nas minhas mãos. E através de você, a sua família vai ser tocada. Através de você, a sua família vai ser visitada. Através de você, portas se abrirão. Através de você, laudos médicos serão aniquilados, destruídos, e eu trarei vitória para dentro da sua casa. Ainda que você esteja no Egito, o diabo doido para matar a tua vida, Satanás doido para aniquilar a tua vida, Deus lá dos altos céus está olhando e dizendo: há uma promessa sobre a vida dela, há uma promessa sobre a vida dele, e eu não descansarei enquanto eu não cumprir a promessa que eu tenho dito sobre a vida dela. E ele agradeceu pelos livramentos, porque se não fosse a intervenção de Deus, a promessa não se cumpriria. Oraia kamandoyasei, odeka mahashuria, aqui afasei. Deus vai intervir na tua trajetória para a promessa ser realizada. Deus vai intervir nos teus passos. Deus, ele vai entrar em ação. Deus vai se levantar do seu trono para que promessas sejam cumpridas, para que promessas sejam realizadas. O teu casamento é promessa de Deus. A vida dos teus filhos são promessas de Deus. A tua família é promessa de Deus. O teu ministério é promessa de Deus. E Deus está dizendo: não deixarei que o diabo, ele não venha tocar em nenhum fio de cabelo seu, nem dos seus. Eu vou intervir, mas a promessa vai se cumprir, porque a promessa não foi feita por homens, mas a promessa foi feita por Deus. Mas para isso, mais uma.
para isso. Deus quer que você caia em si e volte para o lugar onde Deus se manifestava. Ai, o lecamando e assim. Ai, amado racia. Ai, a terra chúria. É carraceia, manto e assim. Lugar onde tem altar pode até ter crise, pode até ter dificuldade, pode até vir fome, a porta pode até se fechar, enfermidade pode até se levantar. Mas no lugar onde tem altar, na terra da promessa, Deus se manifesta, Deus cuida, Deus fala, Deus senta. Mas no Egito vai vir fome, no Egito vai vir dificuldade, não tem ninguém para cuidar. Mas Deus está dizendo nessa manhã: volta para a terra da promessa, porque tem zelo. Volta para a terra da promessa, porque tem carinho. Volta para a terra da promessa, porque tem os meus cuidados. E eu lendo esse texto, eu lembrei dos israelitas. Meu amigo presbítero Staski, que eles reclamaram de Moisés. Números, livro de Números, capítulo de número 11. Israel reclamou dos cuidados de Deus. Ele disse: todo dia Deus só manda maná. Povo ingrato. Era Deus cuidando. Porque provérbio diz: não me dê muito, para que eu não me afaste da presença de Deus. Não me dê pouco, para que eu não passe necessidade. Mas me dê a quantidade certa, para que eu esteja debaixo da tua presença, para que eu não passe necessidade e eu venha caminhar. Israel reclamou porque todo dia vinha maná. Ele disse: eu quero é carne. Era melhor nós estarmos no Egito, porque lá tinha cebolas, tinha melões, tinha pepinos. Lá a gente se fartar, mas no Egito, eles se esqueceram que no capítulo 1, Faraó levantou homens para maltratar eles, para que o trabalho fizessem hora extras, para que fosse pegar palhas, para que fosse fazer tijolos, para que fosse fazer os armazéns de lá do Egito. Eles se esqueceram que no Egito eles eram maltratados, tratados que nem escravos. E eles disseram: eu prefiro ser escravo e ter pepinos, cebolas. E deixa eu dizer, é melhor ser servo e ter os cuidados de Deus, do que ter tudo no Egito e não ter a presença de Deus. O que adianta ter prazeres? O que adianta ter uma vida boa financeira? O que adianta ter carro, casa própria, se Deus não está no meio? O que adianta quando você vai dormir, a sua alma está vazia e Deus está dizendo: só eu que posso preencher todo o vazio da tua alma, só Ele. Por isso que quando Abraão chegou no altar, no lugar do início, ele invocou o nome do Senhor para agradecer. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pelas tuas promessas. E eu quero saber aonde está a quinta vida. Não é isso? Cadê você que se afastou da casa da promessa? Cadê você que antes Deus falava com você face a face? Cadê você que antes você sentia a presença de Deus? Cadê você que antes louvava em departamento? Cadê você que antes louvava na mocidade, no departamento de irmãs? Cadê você, jovem de Deus, homem de Deus que antes era obreiro da casa do Senhor? Cadê você que antes pregava a palavra de Deus e saiu da casa da promessa por alguma desilusão, por algum desapontamento, por algumas palavras que foram ditas, proferidas ao seu respeito, e você se entristeceu, se esfriou? Mas Deus está dizendo: é tempo de voltar para a casa da promessa. Cadê você? Cadê você? Cadê você que antes
que antes falava em línguas, colocava a mão sobre os enfermos, pessoas eram curadas. Cadê você? Deus sente falta. Deus sente falta. Vem renovar a tua aliança com Deus. Vem reatar a tua aliança com Deus. Oh glória. Cadê você? Ah, pregador, eu não tenho força. Jesus disse: vinde a mim como estás. Dar o teu primeiro passo. Toma uma atitude. Porque do jeito que está, não dá para continuar. O Senhor nessa manhã está de braços abertos te esperando. Assim como o pai do filho pródigo, quando viu o filho de longe, se alegrou, correu, o abraçou, o beijou, colocou anel, veste nova, colocou calçados. Ele queria dizer: ele é de uma família, e você faz parte da família que vai morar no céu. Cadê você? Cadê a quinta vida para Jesus? Cadê você? O Senhor, Ele quer cuidar da tua vida. O Senhor, Ele quer cuidar dos teus sonhos. O Senhor, Ele quer cuidar das promessas que Ele tem feito. Ele quer cumprir as promessas que Ele tem feito sobre a tua vida. Cadê você? Cadê a quinta vida para Jesus? Que Deus abençoe meu amigo presbítero Stasky. Que Deus abençoe o nosso pastor. Que Deus abençoe o nosso amigo diácono Anderson Góes, sua esposa irmã Aline. Deus abençoe os ouvintes no nome de Jesus.